Mães de joelho, filhos de pé. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecesses trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Debaixo da intercessão da Rainha do Céu, nós queremos continuar o nosso caminho nessa terça-feira da quarta semana da Páscoa, para poder aprender com os primeiros cristãos a sermos verdadeiras testemunhas da ressurreição e olhar para a igreja nascente, missionária, e fazer aquilo que o Papa Francisco tem ensinado, que é preciso ir ao encontro, sair. Uma igreja em saída, é isso que encontramos na experiência dos primeiros cristãos. Uma vez experimentado Jesus ressuscitado, é preciso ir e anunciar. E a presença vai contagiando, o anúncio vai trazendo conversão, força e transformação. Aquilo que aconteceu com os primeiros precisa acontecer hoje, nesse tempo que a gente vive, nesse tempo de tanta desorientação, nesse tempo que precisa tanto, a começar das nossas famílias, porque a igreja tem consenso hoje de que deve tudo começar em casa, na sua família. Por isso a importância do seu chamado, mãe. Por isso a importância do nosso testemunho, da nossa perseverança e do nosso testemunho. O Evangelho é tirado de João, capítulo 10, de versículos 22 a 30. Então, continua na temática do bom pastor, o bom pastor que cuida das ovelhas. E diz assim, João 10, 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo, era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, palavra que cura, que liberta, que renova, que restaura, que salva, que recria. Estas palavras nos deixam a certeza, quando Jesus diz no versículo 30, eu e o Pai somos um, significa que Ele é Deus. E tudo aquilo que significa responde ao coração humano, responde à vida, ao sentido dessa vida, responde aos anseios da nossa casa e da nossa família. E é o bom pastor, retoma o evangelho de domingo e eu quero sublinhar os 3 verbos que o próprio Papa Francisco sublinhou, que a partir do versículo 27 encontramos. As ovelhas de Jesus, porque há aqueles que negam, que não acreditam e que não são ovelhas. Mas as ovelhas de Jesus escutam, conhecem e seguem. Escutam, conhecem e seguem. Para esses, o pastor fala, chama, o pastor conhece na intimidade e o pastor chama ao seguimento. É preciso escutar, conhecer e seguir o bom pastor. Peço essa graça nessa terça-feira da quarta semana da Páscoa,
Eu quero destacar também a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, dos versículos 19 a 26. E diz assim: Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus, a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos na igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Palavra do Senhor, palavra que nos encaminha na direção do Senhor. Por isso, é importante você perceber nessa caminhada dos Atos dos Apóstolos como a igreja vai se formando, como que a presença de uma testemunha da ressurreição vai despertando o desejo de outros para aderirem ao Senhor. A mão do Senhor está com aqueles que são testemunha e com fidelidade querem levar Jesus adiante, querem ver a conversão dos irmãos, a conversão da família. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor, acreditaram na boa nova levada. Veja, é todo esse desejo do Papa Francisco de uma igreja em saída. O que aconteceu no início do Evangelho precisa cada vez mais ser a disposição dos cristãos católicos de hoje. Sair para ir ao encontro, para poder levar essa palavra que gera adesão, que gera de fato crer no Evangelho, essa palavra que produz conversão. Então, precisamos, o modelo é essa igreja dos inícios, né? Não podemos nos perder em outros pseudos modelos, não. É para lá que a gente tem que olhar, é uma igreja em saída, e essa é a insistência nesse tempo que se chama hoje. Você sabe que Papa Francisco tem insistido muito nisso, e quando você puder, leia Evangelho Gaudium, assim, que nos aponta para esse caminho, porque além de trazer toda essa dimensão da evangelização, o faz com alegria. Veja a alegria de Barnabé quando encontrou os irmãos e disse para eles que era para eles permanecerem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. A ficar fiel ao Senhor com firmeza de coração, fidelidade e firmeza nas coisas do Senhor. Barnabé, alegre, foi ao encontro de Saulo, de Tarso, lá em Tarso, chamou Saulo, levou-o para Antioquia e juntos eles trabalharam para que uma numerosa multidão aderisse à fé. E aí, nesse movimento, eles são chamados de cristãos. Você sabe que Jesus Cristo, Cristo, Christos, Messias, não é sobrenome de Jesus, é um título. É um título que cumpre, onde se vê o cumprimento da profecia. Jesus é o Messias esperado, ele realiza as profecias ditas do Messias. Ele é a realização dessas profecias. Por isso, com muita força,
Aqueles que seguem o Senhor, antes eles eram chamados adeptos do caminho, aqueles que trilham o caminho, agora eles vão ser chamados daqueles que vivem debaixo da unção do ungido. E a unção é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção que é derramada. Isso traz a referência ao nosso batismo, que é onde nós recebemos a unção. Você sabe que a unção de Jesus está referenciada no Antigo Testamento aos reis que eram ungidos. Saul foi ungido, Davi foi ungido, Salomão foi ungido. Essa unção com óleo. Por isso, até hoje, para nós cristãos, o óleo é importante. Realizei batismo esse final de semana, o óleo dos catecúmenos, o óleo do crisma. Veja toda a força da unção, do óleo, né? Que nos faz verdadeiramente cristãos. Eu estou trazendo esses temas para que você possa rezar. Mas o mais importante é você pedir aquilo que eu já disse em outros áudios. A verdadeira unção é o derramamento do Espírito sobre nós. A verdadeira unção é agir debaixo do Espírito Santo. Isso é que move esses primeiros cristãos ali a se tornarem missionários e a ser percebidos como ungidos. É o Espírito Santo que vai dizendo a eles: vá para a direita, não vá para a esquerda, entre em tal lugar, não entre em tal lugar, fale com tal pessoa, não fale com tal pessoa. Nós precisamos desse Espírito Santo nos guiando, nos inspirando. Que no dia de hoje você possa rezar, parar o que você estiver. Quem sabe agora, depois desse áudio, você pare, feche os seus olhos e peça: vinde, Espírito Santo. Vem sobre mim, me unja. Feche os teus olhos e imagine você sendo banhado no óleo da unção. Retome o óleo do seu batismo. E nesse óleo do batismo, retome a água que foi derramada na sua cabeça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que essa unção de fato acontecesse. E aí, a partir da unção, nesse batismo no Espírito, você possa ser como Barnabé, como Paulo, como os primeiros cristãos e ir em saída, né? Sair na direção de pregar a boa nova. E que o Senhor conceda a você aquilo que concedeu a esses primeiros fiéis: permanecer fiel ao Senhor com firmeza de coração. Fidelidade e firmeza. Eu não sei o que você está passando, quais as dificuldades, os problemas, as lutas, mas você ficará firme, testemunhando Jesus. Vai retomar tudo que é seu, tudo que Deus espera de você, com firmeza e fidelidade. Vai permanecer fiel, vai permanecer firme, resiliente nas coisas de Deus, para que você, cheio do Espírito e cheio de fé, continue testemunhando e que muitos possam aderir ao Senhor por conta do seu testemunho de cristão, de Cristo, testemunha da ressurreição. Eu sou o Padre Vicente, da comunidade Betânia, diretor espiritual das Mães que Oram pelos Filhos em Santa Catarina, e rezo por você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e até amanhã.